Aleluia. Jesus, Pai, nós abençoamos, Senhor, o irmão Edson. Sim. Mais uma vez aqui, Senhor. Usa, Senhor, ele, Senhor, conforme a tua Aleluia. vontade, Senhor. Abre os corações, as mentes, Pai, para que a tua palavra, Senhor, entre no coração, Pai. Em nome de Aleluia. Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Você tem motivo para agradecer ao Senhor esta manhã? A glória ao Senhor. Aleluia. Só Deus mesmo para nos dar aí a alegria que precisamos, né? Então Deus, Ele realmente prepara tudo para nós. Não tem nada ao nosso redor que não tenha sido preparado por Deus. Então hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Nós estávamos na sua página aí é 25, né? Na página 25. Então nós já havíamos falado aqui a respeito da questão ali da formação da família, né? Que Deus preparou tudo, né? Deus preparou tudo aquilo que Adão precisava, né? Preparou a esposa, preparou ali um trabalho. Então Adão tinha tudo ali naquele lugar para ser um homem mais feliz do universo, né? Mas aí aconteceu tudo aquilo dali, o inimigo, né, o diabo usando ali a serpente, e acabou ali a serpente, a Eva dando ouvidos ali a serpente, e com isso acabaram desobedecendo, né? Desobedecendo, sentiram a culpa, sentiram a vergonha de ter desobedecido ao Senhor. E aí acho que nós vamos falar das consequências desse ato aí, porque tudo tem consequência. Não tem como não observarmos isso. Tudo tem consequência. Então algumas serão mais dolorosas, outras menos dolorosas, outras mais curtas, outras mais duradouras, mas tem consequência, né? Tem consequência. E aí, nós vamos aqui, na leitura, na sua página 25, né? Eu estava comentando aqui a respeito da questão ali, até mesmo do divórcio. Eu esqueci de falar em relação, assim, as proporções, né? Então, São Paulo é o maior, viu? Questão de divórcio, né? Que aumentou bastante aí nesse período de confinamento, né? Um confinamento meio forçado aí por conta dessa questão sanitária. Então, São Paulo está liderando, né? Então, nós temos trabalho, né? Se São Paulo está liderando, então nós temos trabalho a fazer aí, porque a coisa está realmente assim, né, desesperadora, né? Então hoje se casa e se divorcia, como você vai ali na padaria, encontra ali os pãezinhos, compra, vai embora para casa, o que não sobrou, o que você não consumiu, você vai e joga fora. Então a coisa tá feia. Então São Paulo é o líder, e o último aqui é o Amapá. Tem assim, aumentou 26 casos, né? Até o mês de junho, essa estatística, né? Então realmente nós temos bastante trabalho para fazer, porque o inimigo realmente ele não desiste, né? E o interessante de tudo aqui, que a gente vai observar, é que Deus formou a família, o inimigo foi e atacou a família, né? Porque é um projeto de Deus, e então existe esse antagonismo, né? Essa força contrária aí
que luta contra as coisas de Deus, querendo destruir sempre as coisas de Deus. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Fez e faz. Ele é perfeito. E o inimigo, ele quer destruir. E a família realmente é algo que ele tem, assim, buscado trabalhar, destruir, porque uma vez que a família é o núcleo, né, ali é a primeira formação ali da sociedade, então ele sabe que destruindo a família, uma família destruída, a sociedade também ela fica, né, tem ali os seus abalos, suas consequências. Mas o interessante é que Deus, ele confundiu o inimigo, né, durante essa trajetória toda, desde desse ataque aqui, e ele usou a família também para poder destruir o inimigo. Então, foi por meio de Jesus, e que ele usou a família, e ali José, como pai biológico, como pai legal, né, mas não biológico, e aí Deus usou aquela família, que você observando a palavra, o inimigo, Deus assim, confundiu o inimigo, porque o inimigo sempre quis destruir, né? Tudo aquilo que Deus planejou aqui para ele, para o diabo, porque na hora que a gente lê aqui as consequências que ele deu para os três, né? Os três tiveram consequências, e para o diabo ele falou que iria destruí-lo por meio da semente da mulher. E aí, ao longo da história, o inimigo ficou sempre buscando, nossa, mas como será isso, né? De que forma será essa minha destruição, esse golpe final? Mas aí Deus foi sempre, né, confundindo o inimigo ia lá, tentava destruir. A gente pode até observar, né, as matanças todas que ocorreram, até mesmo já quando Jesus havia nascido. Então, aquele que procurava matar a Jesus, ele mandou ali fazer aquela matança das crianças de 5 anos para baixo, né? Por quê? Porque ele não sabia quem era. Caramba, mas quem é? Eu não sei quem é. Jesus já havia nascido, mas ele não sabia quem era, então muitos inocentes pagaram, né, por aquela ação dele de querer destruir a família. Só que Deus, com a sua sabedoria, né, não permitiu que Jesus fosse alcançado e atacado, porque o seu projeto realmente era destruí-lo por meio da semente da mulher. E o interessante é que, se a gente observar, né, ao longo dessa história, da cronologia, Deus, em determinado momento, disse que seria por meio Jesus seria, né, da raiz ali da semente de Davi, né? Então viria o Salvador através da genealogia ou da descendência de Davi. E por incrível que pareça, né, os dois, né, tanto José quanto Maria, são descendentes de Davi. A única diferença é que para José houve a famosa, que eu já havia dito, né? Vou revelar para vocês, aquela vasectomia espiritual. Então ela ocorreu exatamente na descendência de José. Então José foi dito que ele, se eu não me engano, acho que foi o profeta Jeremias que profetizou isso, que não haveria quem assentasse no trono de Davi por aquela descendência, por aquela linha, né? E falou, não, de você não vai ter descendente. E realmente terminou em José, e José foi pai adotivo de Jesus, mas não foi, né, pai biológico. Mas sim Maria. E a Maria veio da raiz de Davi, mas através de Natã. Aí o profeta Natã veio aqui, e o diabo achando que era por Salomão, e ali sucessivamente. Não. Deus enganou, né, ocultou isso do diabo, e de repente veio Maria, e de Maria nasceu Jesus, sem participação de José. Mas José também era da raiz de Davi, ele é da raiz de Davi. Então os dois. Então
Enquanto o diabo estava olhando aqui, Deus já estava trabalhando aqui. Chegou lá na frente, nasceu Jesus. E aí ele cumpriu essa palavra aqui, que está em Gênesis, né, nas consequências, né, para a serpente. Aqui em Gênesis 3,15, né? Gênesis 3,15 ele diz que está na sua página 27, né? Pode olhar aí. Na página 27, no segundo parágrafo, né, diz aí que foi a punição para o inimigo. Então aqui nós diz assim, né? Deus puniu o inimigo. Em Gênesis 3,15 temos o que é chamado de proto-evangelho. A primeira anunciação a respeito de Cristo, o descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, o diabo, enquanto ela apenas lhe feriria o calcanhar. Olha, gente, Jesus foi ferido no calcanhar, mas eu não vi que não, foi muito triste, porque não foi só o calcanhar, não. Porque a palavra de Deus diz que nele não havia nem beleza nem formosura, né? Então o profeta Isaías já havia dito isso. E realmente, quem olhava para Jesus naquele momento, que ele estava sendo ali crucificado, a imagem era tão feia, pelo menos o que diz a Bíblia, que realmente ninguém tinha o prazer de olhar para Jesus. Ninguém realmente queria seguir, já que se o fim de Jesus foi aquele, o que seria daqueles que o seguiam? Então as pessoas ficaram, né, se afastaram, cumprindo na verdade a profecia, né, de Isaías, que diz que não havia realmente beleza nem formosura e era a pessoa de que os homens desviavam os seus olhos, né? Mas ele feriu só o calcanhar. Apesar daquele estado que Jesus ficou, né, todo chicoteado ali, com as vísceras expostas, o olho inchado, realmente desfigurado, né? Mas aquilo dali para Deus, veja bem, para Deus era só o calcanhar. Mas aí Jesus foi lá e esmagou a cabeça. Por quê? Porque a vitória maior era na ressurreição. Então o poder de Deus ressuscitou Cristo e ali ele conseguiu ir até o inferno e pegar a chave. Então não tem como nós não acreditarmos nesse Jesus, porque é Ele que tem essa chave, não tem mais nenhum outro. Então é Ele que cuida da família, né? Apesar do inimigo estar diuturnamente trabalhando contra a família. E aí nós vamos depois até falar a respeito disso, que o negócio está acelerado, gente. O negócio está acelerado demais. Então vamos só voltar aqui na página 25. Diz assim, as consequências para a mulher. Então houve aqui no 1, na sua página 25, tá? Houve aqui a multiplicação do sofrimento da gravidez. Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em Gênesis 3,16. E ele multiplicou. Não colocou algo novo na maternidade. Então, olhando por essa situação aqui, nós também podemos entender que por que todo homem, né, a Bíblia fala que todo homem é pecador por natureza. Por quê? Porque quando ele fala que multiplicaria sobremodo o sofrimento na gravidez, ela não tinha então tido nenhuma gravidez, né? Antes da punição. Aí depois sim, começou a vir a gravidez e aí nasceram os primeiros filhos e todo homem nascido após esse momento é pecador, porque então Adão, eles pecaram antes, e aí a partir daquele momento todos que nascem, né, são pecadores por natureza. Por isso, por essa razão, tá? E todos necessitam de Cristo na sua vida. Então não tem como escapar dessa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus que teve o segundo Adão, e graças a Deus que nós somos desse tempo, né? Que o segundo Adão já estava aí à disposição da sociedade, à disposição da família, né?
No 2 fala assim, os conflitos com o esposo. A expressão, o teu desejo será para o teu marido, é muito importante para entendermos a razão de tantos conflitos entre marido e mulher. A preposição que aqui foi trazida por, entre parênteses, para, quer dizer literalmente contra. O teu desejo será contra o desejo do teu marido. A partir do momento em que a mulher deixou de se submeter à ordem de Deus, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela passou a ter conflito com o seu marido. A mulher, então, ela precisa, o desejo dela acaba sendo contra o do marido, porque o marido tem a obrigação de ser o cabeça, ele tem a obrigação de direcionar, e muitas vezes o desejo que ela tem não vai ser o mesmo do que o marido tem. E aí o marido, segundo a Bíblia, tem que prevalecer a direção do marido como cabeça, como decidir a palavra final do que rumo vai tomar. E aí a necessidade do marido também está em sintonia com Cristo, com o céu. Porque se ele não estiver em sintonia com o céu, ele pode ter a palavra final, mas vai ser uma palavra, uma decisão que vai ser uma decisão de repente que vai ser bênção. Então, se o homem está em sintonia com Deus, com o Espírito, não tem problema a ideia dele prevalecer. Por quê? Porque Deus, ele sempre deseja o melhor. Aliás, a vontade de Deus, é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se o homem tiver em sintonia, a mulher não tem problema dela confiar. Não, vamos sim, a palavra final é sua, é ok que vai dar certo. Por quê? Porque você está em sintonia com Deus. Se você está em sintonia, não tem como dar errado. Agora, se ele não tiver, então a necessidade do marido estar firme, estar buscando o Senhor, é grande. Não dá para você deixar, seu marido 6 horas, 6 horas por mim aí, 6 horas, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, não. Então você tem que assumir a responsabilidade. Porque se você não for um homem responsável, então você vai ser cobrado. E a responsabilidade maior está sobre os ombros do homem. Então a mulher, ela vem ali como auxiliadora, ela pode te ajudar em oração, ela pode te ajudar aí num propósito, mas você precisa estar firme. Porque se você não estiver firme, aí a coisa vai desajustando. Aí fica em desequilíbrio ali. E aí é complicado. Você acaba dando espaço para o inimigo trabalhar. Então as consequências para o homem. Confusão no comando da família. Na 26. Observe, visto que atendeste a voz da tua mulher. Então, Adão não estava em sintonia aqui, porque ele atendeu a voz da mulher. Essas palavras revelam que no momento em que Adão deixou de ouvir a Deus, desobedecendo a sua ordem, conforme Gênesis 3, do 16 ao 17, ele deu ouvidos à sua esposa e se sujeitou a ela. Não é pecado o marido ouvir a mulher, mas é propósito de Deus que o marido seja o líder da família. Está entendendo? Então você pode ouvir, você pode sentar, discutir, apresentar os projetos e os dois orarem juntos em torno desse projeto e Deus vai confirmar. Então é isso mesmo que tem que ser. Então o homem vai ter que ter ali
a sua responsabilidade, sabe, muito grande de estar aqui em sintonia com Deus e buscar sempre estar em obediência. Porque se estiver em desobediência, é complicado você tentar colocar as coisas sem Deus, ou em desacordo com o que Deus deseja, certo? Confusão na ordem natural da vida. O trabalho honesto não é maldição. Nem mesmo antes da queda, ele era considerado algo ruim. E depois dela, não deve ser considerado um castigo. Contudo, depois da queda, o trabalho se tornou exaustivo, frustrante, tendo o homem que lidar com ervas daninhas, conforme Gênesis 3:18, cansaço e fadiga por causa de um trabalho repetitivo, conforme Gênesis 3:19. Então, hoje, o homem tem que lidar, então ele fala aqui com ervas daninhas no seu trabalho. Como poderíamos contextualizar isso? As ervas daninhas, né? Você está num ambiente de trabalho ali, sempre vem uns ataques ali, até mesmo em relação, ou quando sabem que você de repente segue um Deus vivo, né? Quando você deixa de ser aquele crente 007, né? Então quando você se mostra, aí começa a vir os ataques. E isso é bom? É bom, sim, porque a palavra diz que nós sofreríamos perseguições por seguirmos Cristo. Ele falou, olha, se os profetas antes de vós sofreram, eu estou sofrendo, vocês também vão sofrer. E isso é bom. Por quê? Porque você vai ter certeza que você está no caminho certo. Agora, se a sua vida tiver um mar de rosa, um mar calmo, um voo sem turbulência, começa a ficar preocupado. Começa a ficar preocupado porque tem algo de estranho. Aí você precisa rever, porque Jesus falou que na vida teríamos aflições. Isso faz parte, viu? Então é como se fosse um calejamento, né, essas aflições. Então a gente aprende mesmo a apanhar e ser caluniado, ser, vamos dizer assim, taxado como... tudo que esses adjetivos que colocam aí para os crentes, se estiverem falando de você, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Porque é assim mesmo que tem que ser. Infelizmente, ou eu digo felizmente porque isso é bom, né? Mostra que a gente está no caminho certo. Porque se você se revela como seguidor de Cristo e não acontece nada, então está um negócio estranho. Certo? E aí você precisa que a sua família esteja bem estruturada, bem ajustada nos caminhos para que você possa prosseguir e fazer a obra, influenciar a sua volta. Então ele diz aqui que o trabalho seria, então não se preocupe com as ervas daninhas, mas ore por elas no seu trabalho, onde você estiver. Se surgirem essas ervas daninhas lá, não ore para ela morrer não, porque Jesus disse, não, deixa que elas cresçam junto com o joio, as ervas daninhas, porque no momento certo ele vai fazer a colheita, e aí sim, é ele que vai fazer a separação do que presta e do que não presta. Mas antes disso você tem que orar para que essas ervas, Deus tenha misericórdia dessas ervas daninhas e elas passem a ser, não ervas daninhas, mas árvores frutíferas nas mãos do Senhor, para que elas venham a conhecer o Senhor e sair dessa condição de ervas daninhas, porque às vezes ela está ali não porque ela quer, mas porque o inimigo está fazendo ela escrava para que ela continue sendo uma erva daninha. Então isso são pessoas, essas ervas daninhas são pessoas que muitas vezes vão estar te perseguindo, falando mal de você, mas você, como homem de Deus, como mulher de Deus, vai desejar o mal? Não, jamais. Por quê? Porque você é uma fonte de vida, uma fonte de Cristo. E fonte de Cristo só pode sair coisa boa. Então da sua fonte não pode sair uma água amarga, né? Então assim eu creio e eu profetizo na sua vida. Você é uma fonte
onde só vai sair águas vivas. Então, o que você falar será para edificar. Se não for para edificar, não fale nada. Se não for para edificar, não fale nada. Vira as costas e vai embora. Mas não fale mal, porque não pode sair águas amargas de fontes de água doce. Cansaço no trabalho, fadiga. Então, até nisso você pode transformar em bênção, deixando tudo nas mãos do Senhor. Então, quando você estiver cansado, dê glória a Deus, porque pelo menos você teve um trabalho, você teve com o que se cansar. Então, isso é bom. Então, você tem que aprender a tirar coisas boas de onde as pessoas não veem coisas boas. Então, você tira proveito disso, dando glória a Deus. O trabalho repetitivo, Gênesis 3,19. Parece, que é algo ruim, o trabalho repetitivo, mas não é. Você tem que tirar coisas boas, por quê? A repetição, ela provoca algo que hoje em dia se ganha muito dinheiro, que é a técnica. Então, a partir do momento que você faz algo repetitivo, você se torna técnico. Então, você deve considerar isso como uma maldição? Não. Por mais aquilo que você faz, procure fazer, por mais que seja repetitivo, mas procure tirar proveito disso, porque você vai se tornar técnico. E isso em todas as situações, até mesmo no evangelismo. Comece simplesmente, Jesus te ama. Vai levando a palavra, mas Deus vai te mostrar que nessa constância você vai se tornar tão técnico, daqui a pouco você vai fazer a coisa de tal maneira que as pessoas vão começar a ouvir a voz do Espírito Santo, porque você perseverou. Então, você fazer a coisa repetitiva, você está perseverando. E nisso tem bênção? Tem sim. Basta você ter a perspectiva certa. Se você estiver olhando de uma outra, dependendo da perspectiva que você estiver olhando, e aí a perspectiva tem que ser sempre na presença de Deus, porque por mais que você esteja fazendo a coisa repetitiva, isso pode ser vontade de Deus. E se é vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, com Deus, para nós não deve haver esse enfado. Estou fazendo isso, já está virando rotina. Não, com Deus, Ele tem o poder de te dar alegria onde as pessoas não veem que podem ter alegria. Então, Deus é impressionante o jeito dele trabalhar. O confronto com a sua miséria. Até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Enquanto revolvia a terra com a enxada, Adão seria confrontado constantemente com a sua dura realidade. Ele era pó, e ao pó um dia tornaria. Então o homem é um ser que difere o homem do animal. É exatamente isso. O homem é um ser pensante, o animal é racional e o animal não. Então você tendo essa racionalidade, não tem como a gente não... O homem é o único ser, uma criatura que sabe que nasce, desenvolve, cresce e morre. Então você está com isso todo dia. E o detalhe, o homem não sabe o momento, Dura isso. A gente não sabe o momento. Quando será isso? A qualquer momento pode acontecer. Então, o que nós temos que, diante dessa realidade da nossa vida miserável, é que nós temos que estar constantemente na presença do Senhor. A nossa família diante do altar. Porque nós não sabemos o momento em que Deus nos visitará. Então, você deve viver com a sua família o máximo possível, assim, junto, unidos, aproveitando. Por quê? Porque a qualquer momento, acabou. Já pensou? Nossa, eu vou trabalhar demais e vou curtir a minha família só depois da aposentadoria. Não, engano, porque pode não chegar. Então, viva hoje. Aproveite o hoje, tá?
Então, se você tem que aproveitar a sua família, aproveite hoje. Tem até um comentarista conterrâneo, ele no final, ele faz um comentário lá pela Rádio CBN, ele faz um comentário sobre investimentos e tal, me fugiu o nome dele, eu só sei o sobrenome, que é Alfred, e ele realmente é lá da minha terra, lá de Juiz de Fora. Ele sempre, no final do comentário, ele diz: olha, não deixe de aproveitar o final de semana com a sua família. Então você deve aproveitar o máximo com a sua família. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Então, se nós não vivermos isso hoje, se nós não formos felizes com a nossa família hoje, não dá para esperar que eu serei daqui a tantos anos. Porque aí nós estaríamos sendo presunçosos, porque o amanhã não nos pertence. Por que eu vou deixar de viver, aproveitar com a minha família hoje? Por que eu vou deixar isso se eu nem tenho certeza se amanhã chegará para mim? Então comece a viver hoje. Aproveite a sua família, proteja a sua família. Por quê? Porque o inimigo está aí ferozmente trabalhando. Eu tive o cuidado de olhar nos inimigos externos aqui na igreja e eu não vi aqui a palavrinha ONU. Mas a ONU é um forte inimigo da família. Inclusive, se você pode olhar depois, procura na internet a agenda da ONU 2030. Essa agenda aí, dê uma atenção para o item 5, que é exatamente algo que eles querem impor, que é a questão de gênero. Já estão querendo mudar até o nome de pai. Já mudaram a família, né? Acho que a mãe, dia de mães, acho que não se comemora, dia das mães. Agora é festa da família. Então eles estão impondo isso lentamente. Então a ONU é um forte inimigo da família. Por quê? Porque eles estão impondo algumas coisas que, se você for contra, aí vem o sistema judiciário, para aqueles homens que foram nomeados lá na Suprema Corte, com pensamentos voltados ali, tendenciosos a apoiar essas práticas, né? Então, se você for contra, daqui a pouco você está sendo punido pela lei. Judicialmente você vai ser levado aos tribunais. Jesus falou que isso poderia acontecer e vai acontecer. Então, você vai ser levado aos tribunais. Por quê? Porque você falou mal de um termo, usou um termo que eles já aboliram. Não pode usar mais o termo. Vamos fazer o Dia das Mães na igreja? Não fala nisso. Se você falar nisso, você vai ser punido. Você quer ser punido? O sistema já está aí preparado para te punir. E agora? Você está num confronto entre a lei e a justiça. E quando você encontra o confronto da lei e a justiça, você deve optar por qual? A justiça. Porque Deus é justo. Deus não pune ninguém injustamente. A balança de Deus, ela é justa, ela é uma balança correta. Mas o mundo não, eles estão preparando. Aí quando eu falo que a agenda está avançada, porque eles estão buscando mudar alguns conceitos que estão aqui na palavra, alguns princípios que, vamos dizer assim, vai assim tentar calar, né, o povo de Deus. A coisa está acontecendo. Então você tem homens que você elege, vou dizer elegem, né, no plural, porque você tem nos 3 níveis do sistema nosso, sistema político, você tem homens nos 3 níveis que estão ali exatamente para cumprir essa agenda contra a família. Então essa agenda está sendo desenvolvida, está sendo colocada em prática. Mas e aí, o que nós temos feito para isso? As pessoas que nós temos colocado lá, nós fazemos perguntas para eles. Peraí, vamos investigar. O que você pensa sobre isso? Por quê? Porque o seu
interesse tem que ser com base nisso daqui. Você não pode escolher uma pessoa com base no que ela está te dando ali, de um benefício, que é obrigação mesmo, tem que ser geral. Mas você precisa ser mais específico. Que tipo de pessoa eu estou colocando ali? Que tipo de pessoa está entrando lá? Qual o pensamento dela em relação a isso? Basta você falar algo, aí Deus vai te dar esse discernimento. Procura falar algo nesses temas aqui. Legal, o que você pensa sobre isso daqui, o casamento, a família? O que você pensa sobre isso? Então você vai descobrir. Aí você vai pensar, pô, caramba, essa pessoa é uma pessoa que vai me representar? Ela está contra mim ou ela estará a meu favor nessas questões que interessam para nós? São essas questões que estão aqui, na palavra de Deus. Essa pessoa, ela está, né, em sintonia com isso daqui ou não? Então, se você quer ter uma vida sossegada, então diz a Bíblia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, as pessoas que você está colocando ali, elas são do Senhor? Está certo que você deve colocar sempre nas mãos de Deus, porque você também não deve confiar no homem para não ser maldito, né? Então, até mesmo que seja um cristão, eu não vou confiar no homem, porque a palavra diz, maldito é o homem que confia no homem. Então eu tenho que confiar primeiro em Deus, e aí sim, e falar, Deus, se ele está dizendo que ele é do Senhor, então que o Senhor trate dele. Né? Mas não nós confiarmos cegamente nas pessoas como homem, não. Nós confiamos em Deus, e aí Deus trata com a pessoa. Então nós temos que observar isso, porque essa agenda está sendo posta e é um inimigo muito forte contra a família. Então fiquem atentos com o que está acontecendo no mundo, porque a coisa está acelerada. Então daqui para 30 é um pulo. 21 já está indo embora. Então eles têm essa ideia de... Aí eles começam a misturar, criar aquela confusão toda de... Nós temos a agenda, dentro dessa agenda, questões ambientais, questões de alimentação, temos que fazer isso para melhorar a vida da família, mas eles têm também nessa agenda o controle da população, né? Controle da população. Opa, tem que diminuir, tem que frear aí o nascimento. Então tudo está ali nessa agenda, observe bem lá. Se eu não me engano, acho que são 17 pontos na agenda da ONU 2030. Procure ver lá que vocês vão começar a ler e ver que o negócio está adiantado. Tá? E isso é um inimigo da família. Então vamos ver aqui. O homem teve todos esses problemas, mas existe a esperança na 27 para o casal. Existe uma esperança. Diz aqui, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, conforme Romanos 5:20. Lá estava o casal diante de Deus, tomados de vergonha e medo. Sabiam da gravidade de seu pecado, pois não só desobedeceram a Deus, como acreditaram na ilusão diabólica de que poderiam ser independentes de Deus, até mesmo serem iguais a Ele. Esqueceram-se de que eles não precisavam disso, pois foram criados à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26. Então foram criados à imagem e semelhança dele, de Deus. A oferta da serpente não passava de uma grosseira e mentirosa forma do que Deus já havia feito por eles. Então o inimigo ele consegue deturpar para poder te enganar. Então ele é muito sutil. Deus puniu o inimigo em Gênesis 3:15. Temos o que é chamado de proto-evangelho, né? A primeira anunciação a respeito de Cristo, o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, o diabo, enquanto lhe feriria o calcanhar. Adão e Eva pecaram e, ao perceberem a sua nudez, coseram folhas de figueira e fizeram vestimentas perecíveis. Deus, todavia, lhes fez
vestimentas de peles. O que nos leva a crer que um animal inocente não era culpado pela desobediência de Deus, foi sacrificado. A sua pele revestiu o casal pecador. Então tudo preparado por Deus. Esse animal, tipifica o Senhor Jesus Cristo, inocente, que deu a vida para cobrir a feitura e a vergonha do nosso pecado. Assim como Deus encheu de esperança o coração de Adão e Eva, quando lhes mostrou sua maravilhosa graça, hoje Ele continua dando esperança a tantos quanto o buscam. A esperança para os casais hoje é a mesma desde o princípio, o próprio Senhor Deus. Então não tem outro meio de você resolver os seus problemas ou ter uma vida abençoada, se não for por meio de Jesus. Então Jesus tem que entrar na vida das famílias. E aí nós temos esse papel de fazer isso. Então a igreja ela é dinâmica, a igreja ela é missionária 24 horas. Não tem como. Não dá para a gente pensar em missões só em quem está lá do outro lado do mundo, não. Nós temos aqui ao nosso redor. Ao nosso redor nós temos o nosso trabalho como missão a fazer, a ser feito. Então nós temos famílias aqui no nosso estado, já que o nosso estado na estatística aqui, ele é o que está em primeiro, né? Está encabeçando essa triste estatística, né? Nós temos esse trabalho aqui para fazer. Então nós vamos assumir o nosso papel como missionários locais. Que nós somos missionários, nós somos embaixadores, né? Estamos representantes de Cristo aqui. Conclusão, não se iluda. Assim como no passado, outra voz entrou na vida do casal Adão e Eva, hoje também isso acontece na vida de casais, para confundi-los e desviá-los da voz de Deus e da sua vontade. Não confie em seus recursos para resolver o problema do pecado, mas somente em Deus. Assim como as folhas de figueiras de Adão e Eva não eram perenes, coisas duradouras, da mesma forma, nossos recursos não são uma afronta a Deus. Ok? Então, tudo que a gente tenta fazer por nós mesmos, não tem jeito. Não, é folha de figueira. Tá? Basta um foguinho ali, ela queimou, desapareceu, você está com as suas vergonhas expostas novamente. Então, somente Deus pode te dar a veste que vai cobrir os seus pecados. E tem que ser por meio de Cristo. Não tem outro caminho. Vai ter que passar por aquele que estava ali, com todo deformado na cruz, aquela imagem feia, que não tem atrativo nenhum, mas é necessário. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ir ao Pai, com a sua família, tem que passar por Cristo. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro caminho. Não se desespere. A graça de Deus é real. Muitos casais optam por soluções, entre aspas, né? Que só criam mais problemas. Para todos os casais que confiam em Deus, há os benefícios de dar ouvido somente à voz divina, em vez de dar ouvidos à do mundo. Por meio da palavra, serão beneficiados também na compreensão mútua. Os problemas que surgem vão sendo resolvidos sob a orientação de Deus, transformando corações e revigorando o lar. Então Deus te dá a solução para tudo. Então não tem outro caminho. Não ouça a voz do mundo. A voz do mundo vai sempre dizer, olha, você está com problemas, mas esse problema só vai ser resolvido cada um para o seu lado. O mundo vai dizer isso. Cada um para o seu lado.
Mas para Deus não. Para Deus tem solução. Então, não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não há um casamento tão destruído que não possa ser restaurado. Por isso nós estamos aí, né, fazendo já o merchan do curso de casais, né, que é importante para quem já é casado, e os outros cursos também, seja aquele curso para jovens, né, o hombridade, de noivos. É sempre bom fazer, por quê? Porque tudo vai levar à formação da família, preparar o jovem para encarar um compromisso familiar e ver o compromisso familiar como bênção e não como peso, né? Então a voz do mundo às vezes vai falar: não, rapaz, casar é ruim, é muita dor de cabeça, é conta toda hora para pagar, é acordar cedo e é muitas preocupações. Mas isso é bênção, porque foi Deus que preparou. Então é melhor vocês chegarem lá juntos, né, diante de Deus, do que chegar separado diante de Deus. Então Deus tem o melhor para você. Então que essa semana você tenha realmente uma semana abençoadíssima e que você possa mudar, né? Se você não estiver caminhando aqui nos parâmetros, né, de Deus, que você possa mudar e você possa viver um novo na presença de Deus. Então chame Cristo para esse casamento, que a coisa vai ficar mais firme, tá bom? Então eu quero só dar um recadinho aqui, que tem ali algumas coisas ali de missões na mesa, né? Para se você quiser sentir no coração e abençoar ali esse trabalho ali de missões, tá? Você fique à vontade. E à tarde nós estamos aí, tem culto hoje à noite, que você possa vir aí com a sua família, né, para poder adorar o Senhor, né? E vamos agradecer a Deus. Pode ficar de pé, amados, vamos entregar esse momento aí para o Senhor. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada família que está aqui, por cada família que está assistindo também. Você que está aí e não pôde vir, se puder vir à noite, venha, que o Senhor vai se alegrar com a tua presença. E nós agradecemos mesmo por cada vida que está aqui, que o Senhor possa dar uma tarde maravilhosa, que cada um possa passar com a sua família, com familiares, uma tarde muito maravilhosa, com o Senhor presente nesses lares. Vamos agradecer ao Senhor. Que o Senhor nos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e nos guarde debaixo do teu infinito amor, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê, diga amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Vão na paz, amados.